Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2020, 16ª rodada, quarta-feira com 6 jogos, quinta-feira teremos mais um, Flamengo e Bragantino, e na sexta-feira Goiás e Bahia. 8 jogos nessa rodada, porque Fortaleza, Vasco, São Paulo e Ceará não jogam porque Fortaleza e São Paulo jogaram pela Copa do Brasil, primeira partida das oitavas de final, que terminou 3-3. E nesta quarta-feira, jogos interessantes, resultados interessantes. O Palmeiras tomou um sacode em casa do Curitiba, perdeu em casa por 3-1. O Fluminense empatou fora de casa com o Galo num grande jogo animado. Tivemos o Internacional sapecando um 5-3 fora de casa no Sport. O Sport também não consegue mais ganhar de ninguém. Tivemos acho que o Atlético Goianiense, se eu não estiver enganado, também jogou em casa e jogou fora de casa e ganhou do Santos, se eu não estiver enganado, isso, ganhou do Santos. O Grêmio ganhou em casa do Botafogo. E o jogo que a gente vai fazer a nossa resenha, vai fazer o nosso comentário, é o jogo entre Atlético Paranaense e Corinthians. Rapaz. Mancini estreou com o pé direito, estreou com vitória. Corinthians 1, Atlético Paranaense 0. Na verdade, Atlético Paranaense 0, Corinthians 1. Corinthians fez o gol aos 95 minutos, ou seja, quase 50 minutos de jogo do segundo tempo, 50 minutos do segundo tempo. Corinthians com menos um jogador. Foi expulso um jogador no segundo tempo. O Atlético Paranaense, com um jogador a mais, deu contra-ataque para o Corinthians e perdeu o jogo no finalzinho. Com isso, o Corinthians, que estava na zona do rebaixamento, sai e empurra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, o Furacão, é o terceiro pior time do Campeonato Brasileiro nesse momento. Só está na frente de Goiás. Está na frente de Goiás, deixa eu dar uma olhada aqui. Está na frente de Goiás e eu acho que o Bragantino. Isso, só está na frente de Goiás e Bragantino. O Bragantino joga amanhã. Se o Bragantino ganha do Flamengo no Maracanã, pode acontecer, o Goiás quase que ganha, também vai aos 15 pontos. Só que aí o Bragantino vai ter 3 vitórias só. O Atlético Paranaense não perde essa posição. Rapaz. E o Corinthians foi para a 14ª colocação com 18 pontos. Passou o Botafogo, que perdeu. Passou o Curitiba, que também estava na zona do rebaixamento, mas ganhou do Palmeiras. E o Corinthians fica, a princípio, 5 pontos, 3 pontos longe da zona de rebaixamento. Mas na sexta-feira tem um jogo do Bahia com Goiás. Se o Bahia ganhar, o Bahia vai a 18 pontos. Então o primeiro time da zona de rebaixamento vai ser o Curitiba com 16. Aí o Corinthians vai estar apenas 2 pontos da zona de rebaixamento. Mas, para um time que não vinha ganhando nenhuma partida há um tempão, ter a estreia de um treinador com uma vitória é para dar moral. Pela vitória, pelo jogo, não. Então, é essa a resenha que eu vou fazer rapidamente. Já fiz a introdução aqui, disse quase tudo na introdução. Mas eu peço para você, meu amigo torcedor do Furacão, que está triste, preocupado, e você, meu amigo torcedor do Corinthians, que continua preocupado, mas
Chegou um treinador e já teve uma vitória, dá um alívio, mas não muda muita coisa em relação a futebol, mas ganhou, é o que importa. O que menos importa é o futebol jogado, é os pontos que ganha. Essa é a verdade. Isso vale para todo mundo que está na parte de baixo da tabela. Pouco importa se vai jogar bem ou mal. O que importa é os 3 pontos. E o Corinthians conseguiu. Então eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 Está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. E se você quiser ajudar o canal a crescer, aqui embaixo você pode se tornar membro. Vamos lá, galera. Atlético Paranaense. Amigo torcedor do Furacão, que me acompanha há algum tempo, sabe que eu sou sempre muito sincero, dou a minha opinião, mesmo que vá tomar pedrada, como já tomei, muitas aí da torcida do Furacão, muitas que não concordam com o meu ponto de vista, mas cada um tem a sua resenha, cada um tem a sua ideia. Eu vou fazer uma pergunta para você, meu amigo torcedor do Atlético Paranaense. A estadia do Atlético Paranaense na 18ª colocação é mentirosa? Essa é a minha pergunta. É mentirosa a colocação do Atlético Paranaense? Essa colocação condiz com o time que o Atlético tem? O time do Atlético é para brigar aonde nesse campeonato? É para lutar por quê? Qual o objetivo do Atlético Paranaense? Essa é a minha pergunta. Mas eu pergunto, depois vocês podem entrar no WhatsApp ou aqui no canal e responder. Mas eu vou te dizer. Bom, eu estou falando há muito tempo. Eu estou falando desde o Campeonato Paranaense. Lá atrás eu disse, bom, com o meio campo que o Atlético Paranaense tinha, não dava para disputar a Libertadores. Lembrado? Ali. Aí deu umas mudadas, mexeu aqui, mexeu ali, chegou o jogador, encontrou os garotos da base, deu uma mexida, o time deu uma melhorada. Mas aí eu lembrei não, falei uma coisa. Amigo torcedor do Furacão, que não é só o Furacão que acontece isso, acontece com toda a torcida. O time ganha uma, ganha duas, ganha 3, rumo ao Mundial, Bayern de Munique, que me espere. Estamos chegando, vamos te porrar na final do Mundial. Toda a torcida fala isso. E do Furacão não é diferente. Só que eu disse o seguinte, irmãos, espere. O time do Atlético Paranaense é novo, está em formação. O time vai oscilar. Vai oscilar. Aí mandou o Dorival embora. E vamos ser bem sinceros, meu amigo torcedor. Eu sei que a torcida estava querendo que o Dorival fosse embora, o Dorival não presta, o Dorival não entende nada, sai o Dorival, mas sacanearam o Dorival. Sacanearam o Dorival. O Dorival pegou Covid, ficou de quarentena, não pôde estar ali. Quem ficou? Ficou lá o filho dele, ficou não sei quem. Quando ele voltou, ele foi mandado embora. Ah, Magalhães, mas é a comissão técnica dele, pá, coisa e tal. Mas não é toda a comissão técnica que vai dar sorte. E não é todo o time que vai dar essa sorte. Ah, Magalhães, mas olha lá, o time aí do Rio, o Flamengo, o treinador ficou, entrou auxiliar, entrou outro e o Flamengo conseguiu. Porra, bicho. Com todo respeito, não dá pra comparar. Os elencos são completamente diferentes, bicho. E tem, no meio disso, o fator sorte. Aí muito vai falar o VAR. Porra, pode ter o que for. Mas é diferente. O elenco do Atlético Paranaense
é justo, é justinho. Trouxe alguns jogadores que não somam em absolutamente porra nenhuma. Mas mandou o Dorival embora. Aí pega o garoto Barros, né? Da base, pá, coisa e tal. Ele começa a engrenar o time, vai para Libertadores, vai encaixando, vamos fazer, vamos acontecer, se classificamos, pá, coisa e tal. Mas no Campeonato Brasileiro, nos últimos 5 jogos, o Atlético Paranaense perdeu 3. 3. Está classificado na Libertadores, mas está na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E não é zona de rebaixamento mentiroso. O Atlético Paranaense está com 15 pontos em 15 jogos. O jogo que ele tem atrasado, meu amigo, é contra o Atlético Mineiro, que hoje empatou com o Fluminense, mas é o líder do campeonato. Pode até perder a liderança nessa rodada ainda, que o Flamengo joga com o Bragantino, se o Flamengo ganhar, o Flamengo passa. Mas o Atlético vai ficar com um jogo a menos, que é justamente este contra o Furacão. Olha a situação. Olha a situação. Se o Atlético Paranaense não der um jeito rápido, quando voltar Libertadores, como é que faz? Daqui acho que 2, 3. Não, acho que daqui uma semana e meia, sei lá, já tem a primeira partida contra o Flamengo da Copa do Brasil. Vai poupar o time para jogar contra o Flamengo, estando no rebaixamento do Campeonato Brasileiro? Então, o time do Atlético Paranaense é novo, está em formação, vai oscilar. O Atlético Paranaense é para brigar pelo Campeonato Brasileiro? Não. A disputa do Campeonato Brasileiro não é o título para o Atlético Paranaense. O campeonato, para o Furacão, na minha concepção, era beliscar, quem sabe, uma Libertadores. E eu venho falando disso há muito tempo. Hoje, nem isso é. Hoje, o campeonato do Furacão é permanecer na Série A. Estamos na 16ª rodada. Daqui a 3 rodadas, a gente está na metade do campeonato. A realidade do Furacão hoje é essa. Rebaixamento. Brigar para não ser rebaixado. Esta é a realidade do Furacão. No jogo, primeiro tempo horroroso para um e para outro. Tanto para o Corinthians quanto para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ainda tinha uma ideia de jogo, mas não conseguia colocar essa ideia de jogo em prática, porque também o Corinthians não ajudava em absolutamente nada. Um jogo horroroso, de muitos erros, chutes a Deus dará. Corinthians mais fechado, tentando contra-ataque, o Atlético mais em cima. Mas no primeiro tempo nem o Atlético conseguiu fazer o que queria e nem o Corinthians. Um jogo ruim no primeiro tempo. Ruim. Analisar como o primeiro tempo. Ruim. O Furacão não conseguiu nada e nem o Corinthians. Ponto. No segundo tempo, o Atlético Paranaense veio melhor. O jogo deu uma melhorada. Parece que desataram os nós. O jogo deu uma melhorada. O jogo ficou mais interessante. Tivemos mais chutes, mais oportunidades. O goleiro do Corinthians pegou pra cacete. Pegou pra cacete. O Corinthians jogou mais do que o Atlético Paranaense para ganhar? Não. Muito pelo contrário. O Corinthians não jogou absolutamente nada. Meu amigo torcedor corintiano, eu não tô aqui de implicância, mas o Corinthians não jogou absolutamente nada. Nada. Teve um jogador expulso. Depois que teve o jogador expulso, o Atlético Paranaense, de bobeira, começou a dar o contra-ataque. Aí o Corinthians começou a ser perigoso. O Corinthians com 10
começou a ser perigoso. Porque o Atlético Paranaense foi para cima, desarvoradamente, sem qualidade de criação, faltou inteligência para o time do Furacão, inteligência, qualidade de criação, não teve essa qualidade de criação. Então, tentava muito que na força e dando contra-ataque, dando contra-ataque. O Thiago Heleno reclamou umas 30 vezes, e ficou claro, estava aparecendo na televisão, ele reclamando, porra, a gente não pode dar contra-ataque com um a mais, a gente não pode dar contra-ataque com um a mais. Ele reclamou isso diversas vezes, não adiantou absolutamente nada. Nada, 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 nada. Teve ali alguma improvisação, o Wellington jogando de lateral direito, aí tinha Eric, Christian no meio, Cittadini, Giovani para um lado, Fabinho pelo outro, o Kaiser. Time um pouco mudado, mas, porra, tá na Libertadores. Time que todo mundo pensava, inclusive a torcida, tá disputando a parte de cima da tabela. E não tá. O Atlético Paranaense é um time em formação. A realidade é outra, infelizmente. Mas como eu estava dizendo, segundo tempo, o Atlético melhorou, foi para cima, criou oportunidades. O goleiro do Corinthians já tinha pego muito no primeiro tempo, continuou pegando no segundo tempo. Foi o cara do jogo. O Jandrei também fez algumas boas defesas. Mas no segundo tempo o jogo ficou aberto, principalmente por causa disso, porque o Atlético Paranaense deu contra-ataque. O que não é muito comum no time do Furacão, mas deu. Se empolgou, achou que dava, porque o Corinthians não estava jogando absolutamente nada, e foi para dentro. Aí deu espaço. E num desses espaços, o Corinthians aproveitou e fez o gol. Justo. Pelo futebol praticado pelos dois, que não foi lá grandes coisas, mas o Atlético Paranaense foi melhor. Foi melhor. Mas o que importa é o gol. O que importa é o gol. E quem fez o gol foi o Corinthians. E o Corinthians e o Timão, estreia do Mancini. Primeiro tempo, o Corinthians não fez nada. O Corinthians não falava ali com crê, parceiro. O Furacão, tu entendia qual era a tática. Do Corinthians, na boa, eu não tinha a menor ideia do que era. O Corinthians teve logo Foi do Corinthians? Não, foi do Corinthians? Não. Corinthians iniciou ali com pouca velocidade, tentando tirar, na verdade, talvez a tática do Corinthians fosse tirar a velocidade do Furacão. E conseguiu, mas também não criou nada. Tirou a velocidade do Furacão, mas não criou nada. Então, olhando por esse lado, o Corinthians foi até mais efetivo, porque ele não criou, mas também não deixou o Furacão criar. E quem estava jogando em casa era o Furacão. No segundo tempo, o jogo melhorou, porque o Furacão deu uma melhorada. O Corinthians não estava fazendo absolutamente nada. Teve jogador expulso. Quando o jogador é expulso, imagina-se o quê? Bom, agora vai ser um bombardeio, né, parceiro? Ser um bombardeio. E até que o Atlético Paranaense foi para dentro. Mas começou a dar muita brecha, muito espaço. E os jogadores do sistema de meio campo e ataque do Furacão estavam cagando e andando pro contra-ataque. Estava tudo estourando na defesa. E o Thiago Heleno reclamando, Thiago Heleno reclamando, Thiago Heleno reclamando. Não adiantou. O Corinthians melhorou com um a menos, porque teve um espaço. Ganhou um espaço, lutou, correu, batalhou. Tentou, o que não tentou no primeiro tempo. E foi premiado pela tentativa. O time que não tenta não vai querer nada. E o Corinthians tentou, igual o jogo ontem.
contra o Goiás, do Flamengo contra o Goiás. O Flamengo fez o gol no apagar das luzes, igual o Corinthians. Exatamente igual o Corinthians. Último lance do jogo, só o gol. Último lance do jogo, praticamente, o Corinthians fez o gol. Pelo futebol apresentado, não foi justo o placar. Mas, pela dedicação, pela luta, pela correria, por até ter melhorado quando ficou com um a menos, porque encontrou algum espaço, o Corinthians fez 1-0. Então, amigo, E um outro detalhe, para terminar. Os times que estão na parte da tabela, eu vou repetir. Estão na parte de baixo da tabela, pouco importa se vai jogar bem ou se vai jogar mal. O que importa é os 3 pontos. Então, o Corinthians fez os 3 pontos. Então, eu digo, foi merecido ou não? Foi, porque o Corinthians conseguiu fazer o gol. E o Atlético Paranaense foi incapaz e não fez o gol. Ah, mas o goleiro do Corinthians pegou pra cacete. Ele recebe pra isso, porra. Recebe pra isso. Como o Santos também já salvou pra cacete o Atlético Paranaense. Hoje não tava o Santos. Mas faz parte. Então, irmão, pelo futebol não. Mas o que faz a diferença é a bola. Atlético Paranaense 0, Corinthians 1. Atlético Paranaense na realidade, zona do rebaixamento. E atrás do Bahia ainda. Abre o olho, Furacão. Abre o olho. Já passou da hora de melhorar. Já sei que vão contestar o Barros. Já sei que vão contestar o Barros e vão começar agora a procurar um técnico. Porque até o prezado momento não efetivaram o cara. Vão levando em banho-maria igual fizeram com o Thiago Nunes. Vai estourar no treinador interino do Atlético Paranaense. E o Corinthians inicia sua caminhada com o Mancini com o pé direito. Futebol ruim. Fraco. Deu uma melhorada no segundo tempo. Mas tem muito trabalho. Mas o que importa é os 3 pontos. Um grande abraço, até mais. Valeu, fui!